Venho à tribuna, mais uma vez nesse momento, para falar de um tema que é a alavanca da minha própria vida. A defesa permanente dos interesses dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, enfim, daqueles que mais precisam. Quero, de imediato, senhor presidente, agradecer a paciência da presidente da Comissão de Valorização da Primeira Infância, senhora Lígia Lucena, filha do meu inesquecível amigo e senador Humberto Lucena, que está aguardando para que eu possa recebê-la há um longo período. Ela que tem um trabalho belíssimo em relação à primeira infância na cultura da paz. Esse é um dos livros que ela me apresentou entre tantos e que eu vou recebê-la depois do meu pronunciamento. Senhor presidente, como havia falado ontem, quero destacar aqui que no dia 6 de março, uma quarta-feira, todas as centrais sindicais, CUT, Força Sindical, Nova Central, CGTB, CTB, UGT e o Fórum Sindical dos Trabalhadores, que reúne 18 confederações, que eu tenho a alegria de caminhar sempre com eles. Promoverão aqui na esplanada do Ministério uma chamada Marcha sobre Brasília. Previsão de estarmos aqui com 40 mil pessoas. Serão recebidos nesse mesmo dia pela presidenta Dilma. O objetivo, junto ao Executivo, é que seja, enfim, atendido bandeiras históricas dos trabalhadores. Entre essas bandeiras está, com certeza, o fim do fator previdenciário, o reajuste dos aposentados, a instituição da jornada de trabalho de 40 horas semanais, a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que garante a negociação coletiva para os servidores, a ratificação da Convenção 158 da OIT, que inibe a demissão imotivada, reforma tributária, o assentamento de 200 mil famílias por meio da reforma agrária, o investimento dos 10% do PIB na educação, a valorização do trabalho e dos aposentados e pensionistas. Nesse dia, tenho certeza que a presidenta Dilma os receberá, como já confirmou e eu informei ontem. Claro que ele sabe que nem tudo que a gente apresenta poderá a presidenta dizer, olha, está aqui, vou atender a todos. Mas tenho certeza que a presidenta, dentro do possível, atenderá, pelo menos em parte, a pauta dos trabalhadores. Senhor presidente, creio que o encontro com a presidenta Dilma terá com as centrais sindicais e com as confederações. Será mais um marco na relação que o Executivo tem que ter com os movimentos sociais. Estou, claro, torcendo para que o governo esteja sensibilizado com as reivindicações dos trabalhadores e aposentados. Tenho certeza que, com isso, nós estaremos caminhando para que, efetivamente, melhore as condições de vida de todo o nosso povo e vá na linha da justiça. Justiça que estamos fazendo, sim, em inúmeras áreas e que entendemos que podemos avançar ainda mais. Senhor presidente, gostaria também de dizer que no dia de hoje, 7 de fevereiro, é o Dia Nacional de um povo que nem sempre é lembrado. É o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. 7 de fevereiro, sim, é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas hoje. Lei Federal, número 11.696, de 2008. Lei de minha autoria, que foi sancionada pelo presidente Lula. 7 de fevereiro é também, e por isso apontei essa data como dia de luta, o dia do martírio do grande líder dos povos indígenas, o índio Cepé Tiaraju, morto em combate em 1756, na chamada Guerra Guaratinica, do extremo sul do país, lá no meu Rio Grande. Defendendo o nosso país, na fronteira, ele acabou sendo assassinado.
3 dias depois, cerca de 1.500 índios são massacrados na Batalha de Caboaté pelo exército da Espanha e Portugal, culminando então, aí sim, e somente aí, com o chamado Tratado de Madrid. Mais do que uma disputa por terras, estava em jogo nessa guerra a hegemonia portuguesa sobre um modo de vida que se basava num sistema igualitário e justo. É do pensador francês Voltaire a célebre frase: as missões jesuíticas na América do Sul representam um triunfo para a humanidade. Portanto, 7 de fevereiro, martírio do líder da resistência indígena, Sepete Agaju, é Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas e de extrema importância para o Brasil, para as comunidades indígenas e, por certo, para as entidades da sociedade civil que lutam em prol do reconhecimento do direito do índio. Diversos atos hoje em todo o país lembram essa data, assim como também fazem reflexões sobre a situação da discriminação desses brasileiros. Senhor presidente, na cidade de São Gabriel, lá no meu Rio Grande, onde ocorreu o genocídio desses indígenas, onde está um monumento em memória do grande líder Sepete Agaju, que morreu lá sim no combate na fronteira. E o Brasil todo lembra da frase que ele deixou marcado na história: aqui não, esta terra tem dono. E ali ele fez o enfrentamento com os espanhóis e os portugueses. Aqui não, essa terra tem dono. As celebrações iniciaram no dia 5 de fevereiro e terminam no dia de hoje. Representantes das etnias Guarani, Charrua, Caigangue, entre outras, estão lá, lembrando aquele momento que ficou marcado para sempre na memória de todo o povo brasileiro. Sim, hoje é o dia de homenagear todos aqueles que lutam pela liberdade, pela igualdade, por direitos humanos e por oportunidades a todos. Eu sempre aproveito, senador Jorge Viana, numa oportunidade como essa, de lembrar dos índios, dos negros, das mulheres, enfim, de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, das pessoas com deficiência, acabam sendo discriminados. 7 de fevereiro, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, homenagem ao grande líder Sepete Agaju. Senhor presidente, fiz questão também de pedir a Vossa Excelência que eu fosse chamado pelo fim, depois da ordem do dia. Eu quero fazer uma homenagem hoje a um brasileiro, jovem brasileiro, um militante do Partido dos Trabalhadores. Acho que ele merece. Ele foi fundamental aqui, senhor presidente, e não é por ser jovem que você não pode homenagear. Nesse país temos a mania de homenagear somente os mortos. E por que não homenagear o trabalho de quem está vivo? Quero homenagear um jovem que é, na verdade, o presidente da Fundação Palmares, Eloy Ferreira de Araújo. Ele foi fundamental para aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Ele foi, de minha autoria, ele foi fundamental para aprovar a política de cotas, que eu tive a alegria de relatar por indicação do meu partido em 2 comissões, e aqui, hoje, é a realidade. E aqui eles ficavam bravos comigo, não, pai, com essa política de cotas, e até hoje me atiram pedra, eles vão ter que engolir, porque a política de cotas está aí. A presidente Dilma sancionou, era compromisso de Lula e Dilma, e a nossa juventude, branco, índio, negro, todos estão com a maior tranquilidade nas universidades, dando espaço para aqueles que são os mais pobres. Pobres, índios e negros, nesse país aqui. Como dizia Sepete Agaju, essa terra tem dono. Negro, índios e pobres, a partir desse momento histórico, tem espaço agora na universidade, e vocês vão ter que aceitar. Porque é isso o nosso projeto. Essa é a nossa proposta. Nós queremos que os pobres também cheguem lá. E faço aqui essa homenagem. Gostaria, então, meu presidente, de compartilhar com os senhores e senhoras senadores documento que chegou a minhas mãos. Trata-se de um balanço do trabalho realizado pelo presidente da Fundação Palmares, Eloy Ferreira de Araújo, à frente da Fundação desde março de 2011. Eloy foi ministro do governo da presidenta Dilma, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e também ministro na época do presidente Lula.
Ele é um grande quadro do Partido dos Trabalhadores e do nosso governo. A marca que ele imprime em seu trabalho é a do empenho, é do compromisso em realizar importantes trabalhos para ele e para todo o nosso povo. O trabalho que ele realiza é aquele que ele pode chegar de noite dizendo: eu durmo em paz, ciente do dever cumprido. Por isso, Eloy, embora você aqui não diga, o trabalho que você faz, que quem faz o bem não olhando a quem, faz o bem a si também. E esse é o trabalho que você faz. Parabéns, Eloy. A Fundação Cultural Palmares foi criada, e eu estava lá na criação, lá atrás, para reforçar, e me lembro do Moura, o primeiro presidente da Fundação Palmares, para reforçar a cidadania, a entidade e a memória dos negros nesse país. A instituição, na gestão de Eloy, tem dado continuidade às ações voltadas para a promoção, preservação e a valorização das manifestações materiais e imateriais afrodescendentes e a internacionalização de ações do governo federal no âmbito do interesse de todo o nosso povo, de toda a nossa gente, mas, claro, valorizando a cultura negra. A Palmares, por meio da assessoria internacional, conseguir dar visibilidade à questão do negro do Brasil durante a 36ª Conferência Geral da Unesco, a Conferência Mundial Rio+20, em parceria com organizações das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, Unesco, no projeto A Rota dos Escravos, com a realização do Seminário Internacional Herança, Identidade, Educação e Cultura, gestão de sítios ligados a tráficos negreiros e à escravidão. Além disso, houve também a realização do edital Conexão Brasil-África, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação dos Ministérios das Relações Exteriores, que recebeu mais de 70 propostas de projetos, além da indicação do Cais do Valongo, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, a patrimônio histórico da humanidade. A Fundação garantiu a reforma do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, a área localizada onde viveu Zumbi dos Palmares. O principal líder quilombola do Brasil colonial, é o primeiro espaço cultural temático negro e referência de turismo étnico da América Latina. Eloy fez e está fazendo um belo trabalho. Sua dedicação em promover a cultura negra inclui a criação do edital para a criação de núcleo de formação de agente cultural da juventude negra. Juventude negra tão massacrada nesse país, de cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Também foi realizado o Seminário Nacional Cultura como veículo da erradicação da miséria e o Seminário Cultura, Organização e Sustentabilidade das Comunidades Tradicionais de Terreiro no DF. Então, senhor presidente, temos ainda como aqui obrigação de recordar o andamento de programas como Ematriz, que tem como objetivo coletar, sistematizar e coletar informações que permitam a formulação de políticas para as comunidades tradicionais de terreiros, o Pró-Capoeira, ciclo de debates que visa contribuir para salvaguardar a promoção da atividade no Brasil e no mundo, e o Cadastro Nacional de Capoeira, que tem como proposta mapear o segmento. Aqui eu faço um destaque, senhor presidente. Quando a gente fala em capoeira, que está hoje, graças ao trabalho que o governo vem desenvolvendo, você lembrava se capoeira fosse só uma atividade de negros. Não. Capoeira é uma atividade de negros, de brancos e de índios. E que bom que avança essa arte em todas as escolas. Senhor presidente, com esse movimento, organizado pela Fundação Palmares, nós estamos identificando mestres, professores, instrutores, grupos pesquisadores, instituições de pesquisas e entidades que agregam esses grupos por todo o país, valorizando a capoeira. Há também a edição de inúmeras publicações como destaque para a coleção Conheça Mais, que mobilizou intelectuais negros e brancos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Brasília
e o meu Rio Grande do Sul. Senhor presidente, em relação às comunidades quilombolas tão sofridas, a gestão do Eloy trabalhou diretamente no governo Dilma, garantindo a certificação de 323 comunidades quilombolas, chegando hoje ao total de 2.052 comunidades certificadas, a partir, principalmente, do trabalho de Lula e de Dilma. Foram firmados também convênios para identificar e mapear as comunidades quilombolas por meio do projeto Quilombo Cultural. Senhor presidente, institucionalmente, existe a recuperação do terreno e a aprovação de 80 milhões em emendas para a construção do Museu Nacional Afro-Brasileiro Cultura Memória a ser realizado em Brasília, com o objetivo de se tornar o primeiro equipamento de cultura afrodescendente no Estado brasileiro. 2 novas representações regionais para aproximar a instituição do seu público-alvo no estado de São Paulo e Maranhão, e a mudança da sede em Brasília para a redução dos gastos, a fim de que o orçamento da instituição seja investido nas áreas finalísticas. A gestão de Eloy tem feito parcerias com outros órgãos do governo e, desse modo, alcançou importantes avanços, como a inclusão das temáticas africanas e afrodescendentes na pauta da reunião da Cooperação Internacional Federativa do Brasil, realizado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, e acordo entre a Fundação e a tão importante Defensoria Pública da União, que deve, com certeza, possibilitar o melhor assessoramento jurídico às comunidades quilombolas. Senhor presidente, fico, mais uma vez, feliz em poder retratar aqui esse balanço. Porque, como eu disse, Eloy Araújo é um militante jovem da luta pela igualdade racial. E o seu trabalho é feito com seriedade, competência e uma enorme dedicação. Eloy, você foi parceiro, sim, muito parceiro, aqui. E a história há de registrar. Repito quando comecei aqui falando de você. O Estatuto de Igualdade Racial tem a sua digital. A política de cotas também. E o avanço no mundo quilombola também. Quero, enfim, cumprimentar o companheiro de luta, presidente da Fundação Palmares, Eloy Araújo, pelo trabalho realizado e por me ter me encaminhado esse balanço para que eu pudesse comentar aqui no Senado da República, dessa tribuna. Senhor presidente, eu deixo aqui em anexo, inclusive nos anais da casa, um resumo das principais obras realizadas pela nossa importante Fundação Palmares, em sintonia, naturalmente, com a CEPIR e também com o governo da presidenta Dilma. Senhor presidente, voltarei à tribuna outras vezes para uma pauta positiva, mostrando o trabalho que nós temos feito aqui no Congresso Nacional. O trabalho voltado para o interesse comum. Muitas vezes chegam distorções aos nossos estados daquilo que efetivamente é feito aqui. Eu fiquei feliz de ver aqui esse relatório, meu presidente, da Presidência da República, da Presidência do Senado. Esse livro que está aqui nas nossas mesas. Porque, muitas vezes, as distorções que são jogadas não relatam os fatos. E esse relatório, aqui divulgado pelo presidente Sarney, quem lê com carinho vai ver que muitas inverdades que são colocadas publicamente, sob a participação dos senadores, esse relatório traz a verdade. Por isso quero cumprimentar a Casa pela publicação desse relatório aqui, divulgado pelo ex-presidente José Sarney. Coisas parecem infantis, até bobas, senhor presidente. Como assim plantar uma notícia de que um senador trabalhou mais que o outro, quando é mentira? Os dados mostram diferentes. E fazem disso uma luta política, para mim, imoral, desigual e falta de...
Eu sou contra o voto secreto. Eu sou contra tudo que é secreto. Eu abro sempre o meu voto, em todas as situações. Venho à tribuna e assumo como votei. E assim eu farei eternamente. Porque acho que o parlamento que se preza não tem que ter voto secreto. Cada um tem que assumir as suas posições. Nem sempre agrada a todos, mas a vida é assim, né? Mas assuma e tenha o direito de defender o seu ponto de vista. É assim que eu pauto a minha vida aqui no parlamento. Senador Jorge Viana, muito obrigado por Vossa Excelência ter assegurado a minha fala depois da ordem do dia, para que eu pudesse fazer esses comentários em 20 minutos.